E a antropofagia levou o Oswald de Andrade para o marxismo, ou seja, para a revolução proletária, para a erradicação da propriedade privada como uma única forma de implantar a orgia maternal, poligâmica, devorativa, orgástica. Era a partir da erradicação da propriedade privada. Esse é o dado fundamental, 1928. Em 1930, o Oswald de Andrade, mais ou menos 28 ou 1930, o Oswald de Andrade rompe com a República Velha e se apaixona por uma menina que morava em Santos, ou que vivia em Santos, enfim, a Pagu, mãe do nosso querido Rudá, pena que não esteja aqui, o grande Rudá, e aí dá uma guinada na vida. Ele larga a República Velha, se apaixona por uma menina revolucionária marxista que o leva a conhecer em Montevidéu, em 1930, Luiz Carlos Prestes. Em 1930, conhecendo Luiz Carlos Prestes num café de Montevidéu, batendo maior papo, o Oswald de Andrade, talvez por ser intelectual, e vendo a praxis do capitão, do grande capitão Luiz Carlos Prestes, que já tinha feito a coluna Prestes, portanto, exercia o fascínio no intelectual. O fascínio do intelectual pelo homem de ação é total, porque existe essa alienação posta pelo Hegel entre o homem de ação e o homem de pensamento, que marca toda a cultura ocidental. O Oswald de Andrade ficou empolgado pelo Prestes, apresentado pela Pagu, num café de Montevidéu. E aí teve o estalo e entrou para o Partido Comunista Brasileiro. E mudou a sua vida radicalmente. Aquele garoto, aquele menino, aquele escritor, aquele homem que era o mais, que todo paulista queria ser e que quer ser. Todo paulista queria ser o Oswald de Andrade, ou quer ser o Oswald de Andrade. Por quê? Porque charmoso, bonito, inteligente, rico, transando as mulheres interessantes, o gostosão da época, transa Tarsila, larga Tarsila, pega Pagu. Já tinha importado uma bailarina de Montparnasse, que é a mulher de todos do Rogério Sganzella, a caminhar. O Oswald de Andrade era um mulherópio, ou seja, ele despertava ciúme nos literatos machos que não tinham sucesso com as mulheres. A verdade é essa. E foi isso que o nego cortou a entrada dele na USP. Porque o Oswald de Andrade, não sei quando, aos 50, por 45, ele tentou ser professor de literatura na USP. Aí o nego falou que ele não tinha diploma especializado, não tinha defendido tese na Sorbonne, não tinha feito em Harvard, de modo que ele cortou o Oswald de Andrade. Mas o Oswald de Andrade, em 1930, com a Pagu, foi o grande lance da vida do Oswald de Andrade. Implicou uma revolução sexual, familiar, ideológica e existencial. Aí aquele escritor, aquele bacana da cultura paulista burguesa passou a ser abominável. Abominável. Porque rompeu o modo de vida. Isso daí não foi um sarampão dos 40 anos, não. Foi uma coisa de implicações violentíssimas. Inclusive coincide com a falta de dinheiro. O Oswald de Andrade fica pobre. Isso é uma outra coisa também que ser colocado. Oswald de Andrade entra em 1930 foi o único escritor modernista que virou comunista e marxista. O único. Mário de Andrade foi constitucionalista de 32. Neoliberal, engrossando essa jogada da Faculdade de Direito, que o Oswald de Andrade, que a única contribuição da Faculdade de Direito foi o trote. A única contribuição do Largo São Francisco foi o trote, Gesselso, o trote. Entendeu? Hã? Você é o defroquê do Largo São Francisco. Você saiu. Mas,
Então, mas Oswald de Andrade também se formou lá e a Revolução de 32, que ele chama Revolução Melancólica, num livro belíssimo. Revolução Melancólica é um contrassenso linguístico. É igual falar Revolução Eufórica. É uma redundância, um pleonasmo. Revolução eufórica. A revolução já é eufórica. Mas a revolução melancólica para designar os almofadinhas do Automóvel Clube de 32 que romperam com Getúlio Vargas e quiseram fazer o separatismo paulista. E o Oswald de Andrade foi contra e escreveu um grande romance chamado Revolução Melancólica. Ele conhecia por dentro a questão da elite paulista. Essa coisa de São Paulo com Oswald de Andrade é outro tema explosivo. Sobretudo hoje, com este paulistocentrismo que medra no Brasil, que eu costumo denominar o petucanismo, a junção do PT com o PSDB, o petucano. Essa hegemonia petucana, o Oswald de Andrade é contra. O Oswald de Andrade já anunciou essa hegemonia espúria e foi contra. E o Oswald de Andrade era um paulista brasileiro. Aliás, o melhor de todos, foi o único paulista que virou marxista.